A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Carlos e eu estou aqui para fazer um resumo da lição 3 da nossa escola dominical, da revista produzida pela CPAD. E nós vamos estudar a lição 3, esse tema aqui, a encarnação do Verbo. Nesta aula, nós vamos estar aprendendo a respeito da doutrina Cristologia. É o ensino sobre Cristo, sobre a vida, principalmente a vida terrena do Senhor Jesus. Quando estamos falando de encarnação, estamos dizendo que Jesus, como Deus, veio se tornar humano. Ele viveu entre os homens. Ele teve um corpo assim como nós. É isso que o texto quer dizer, encarnação. O Verbo encarnou-se, Deus se tornou homem, Deus viveu entre os homens. É por isso que há um nome para ele, Emanuel, Deus conosco. No primeiro século já surgiram algumas heresias a respeito da existência de Cristo, e algumas delas dizendo que Jesus Cristo não tinha um corpo físico. É por isso que João escreve a primeira carta, que é uma defesa apologética realmente a respeito da doutrina de Cristo, e ele defende muito bem que Jesus Cristo veio em carne. Vamos aprender sobre isso hoje e vamos entender também quais eram essas heresias na época dos apóstolos e quais são as heresias nos dias atuais a respeito de Jesus Cristo. Vou apresentar aqui para você. Acompanhe agora, pegue sua Bíblia, sua revista e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Nós temos aqui o tema, o texto áureo é baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz esse texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Linda defesa, né? Feita pelo apóstolo João a respeito de Jesus Cristo, que o Verbo se fez carne. Ele, de fato, se humanizou. Verdade prática nesta aula. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Você sabia, não é? Que há muitos relatos a respeito da existência de Jesus Cristo aqui. A Bíblia, principalmente, vai falar do nascimento de Jesus, a mãe de Jesus, a família de Jesus, o lugar onde Jesus nasceu, aonde ele viveu, onde ele cresceu, vai falar do ministério dos discípulos, vai falar da sua morte, ressurreição, pós-ressurreição, a subida para o céu. A Bíblia está cheia desses argumentos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu não quero entender na Bíblia, eu quero outros livros. Vamos para a arqueologia, que é o estudo das coisas antigas. Você vai encontrar muitos fatos comprovando que Jesus Cristo veio a esta terra, viveu com os homens, pregou, formou discípulos. Tem muitos outros argumentos, muitas fontes que você pode realmente estar pesquisando. Mas na época dos apóstolos já havia heresias negando a existência física do Senhor Jesus. Essas heresias foram combatidas pelos apóstolos e nós precisamos saber quais eram essas heresias. E aí eu pergunto, quais são as heresias da atualidade em relação a essa doutrina, cristologia, sobre a pessoa de Cristo? Vamos aprender mais? Eu preparei aqui algumas coisas baseadas na lição. Vamos lá? Nós temos aqui o seguinte, a leitura bíblica, vou dispensar. Nós temos aqui cristologia, é o quê? É a doutrina de Cristo, encarnação do verbo, quando se trata assim, encarnação do verbo. O verbo é o quê? No grego é logos. Logos é a causa criadora e sustentadora de todas as coisas. Leia Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está dizendo, ele estava lá no céu. Ele apenas veio estar conosco, ele se humanizou para demonstrar o grande amor de Deus pela humanidade. Tá certo? Leia também Carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos em frente. Heresias que negam
a corporeidade de Cristo. Nos dias dos apóstolos, já havia algumas heresias que negavam que Jesus teve um corpo, assim como nós. Ele chegava a dizer: não, não é possível. Se ele é Deus, ele não pode ter um corpo, matéria, porque a matéria é mar. Não pode. Aí surgiu, então, uma das principais heresias naquele primeiro século e se estendeu ao século II, que foi o docetismo. Vamos ver sobre isso? Olha só, o que é o docetismo? O docetismo surgiu no final do século I, se desenvolveu no século II, dentro do contexto das correntes filosóficas e religiosas da época, como os gnosticismos. O gnosticismo tinha esse pensamento. O que os gnósticos diziam? Que a matéria é má. Por isso, Jesus, por ser Deus, ser bom, não poderia estar num corpo material. Não, eles não aceitavam isso. Então, o docetismo ele surgiu dos gnosticismos, tá certo? Vamos entender o que eles pregavam, tá bem? Para você fundamentar aí a sua aula. Olha só, principais heresias do docetismo. Jesus não tinha um corpo humano real, ele era apenas um ser espiritual que aparentava ter um corpo humano. Na ideia do docetismo, Jesus apenas aparentava, ele não tinha um corpo. Não, ele não pode ter um corpo físico, isso é só uma aparência, mas não é um corpo real. E você, o que diz a respeito dessa heresia do primeiro século que se estendeu ao segundo século? É por isso que João escreve esta carta refutando esse pensamento. Se você entender isso, com certeza você vai entender também esta aula, né? Olha mais. O que eles faziam? Negação do sofrimento e da morte. Como resultado da negação da humanidade de Jesus, os docetistas afirmaram que ele não poderia ter sofrido ou morrido de verdade. A crucificação, portanto, seria apenas uma simulação, né, ou aparência de um sofrimento. Então você vê, eles não acreditavam que ele tinha um corpo físico. Se não tinha um corpo, logo ele não poderia ter ido lá para a cruz e morrer por nós. Eles negavam isso. Não, isso aí foi uma simulação. Em outros pontos, eles poderiam dizer: foi alguém que morreu no lugar deles, mas Jesus em si não poderia ter morrido na cruz, porque ele não tinha um corpo físico como nós. É por isso que João vai refutar. Esse texto de João é muito lindo, né? Para fazer essa defesa a respeito da encarnação. De fato, Jesus se encarnou. Jesus teve um corpo físico assim como eu e você, tá certo? Vamos em frente. O que nós temos aqui? Como essas heresias se revelam hoje? Hoje, o que nós temos de heresias? Quais são as heresias no segundo tópico a respeito da pessoa do Senhor Jesus? Nós temos duas principais que você precisa entender, tá bom? Vamos lá. Ó, nós temos aqui os mormons. Sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, eles não acreditam. Não acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, viveu aqui com os homens. Não, eles não creem nisso. Eles podem até acreditar na pessoa do Cristo, mas no nascimento virginal, não. Também isso é uma heresia, porque a Bíblia fala claramente sobre isso quando nós lemos, né, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que dá todo esse relato a respeito do nascimento de Jesus. Você vai ver que Maria estava grávida, completando os dias, provavelmente os 9 meses, ela deu luz ao seu filho primogênito, a quem deu o nome de Jesus, né? Outra heresia dos dias atuais é no livro O Alcorão, que é o livro dos islâmicos, dos muçulmanos. Quanto à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles dizem o quê? Eles declaram que Jesus não foi crucificado. Isso foi apenas uma simulação. Jesus, de fato, não foi crucificado. Foi uma simulação. Jesus não morreu ali. Entendem? Então, assim como nos dias de João, tinha aquelas heresias, o docetismo, nos dias atuais, tem também algumas heresias.
E João, o apóstolo, ele defende isso muito bem. Olha o que João fala, não é? O que João vai falar para nós a respeito de Jesus? Ele diz que Jesus veio em carne, Jesus veio, Jesus é o Verbo, Jesus é o Verbo que estava com Deus, ele era Deus. No versículo 14, ele chega a dizer que nós vimos, nós tocamos. É por isso que os apóstolos tinham autoridade para anunciar o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, você pode pregar com toda a autoridade. Jesus Cristo, ele sim teve um corpo assim como eu. Ele viveu entre os homens. E a Bíblia fala dele que ele, como homem, ele comia, ele dormia, ele andava, ele tinha seus cansaço também. Como qualquer ser humano, Jesus viveu aqui na Terra. Então, vale a pena você ensinar essa lição, transmitir essa lição para outras pessoas, mostrando que o foco desta lição é falar da encarnação, que de fato Cristo viveu em carne aqui. Que Deus venha abençoar você ricamente, em nome de Jesus.